Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vou fazer mais uma videoaula para vocês, tá? Hoje a gente vai falar de velocidade relativa, tá? Quando eu falo de velocidade relativa, a gente vai analisar a velocidade de um corpo em relação ao outro corpo, a velocidade de um móvel em relação ao outro móvel. Aí tem umas regrinhas, porque de repente os dois móveis, eles podem estar no mesmo sentido, ou eles poderão estar nos sentidos opostos. Então eu passei aqui para vocês duas regrinhas bem básicas, simples de velocidade relativa. O primeiro esquema aqui eu passei para vocês quando os dois móveis estão no mesmo sentido. Quando eles estão no mesmo sentido, eu desenhei aqui para vocês o carrinho A, que vai para a direita no sentido positivo da trajetória, com velocidade de 30 metros por segundo. Como ele vai no sentido positivo da trajetória, esse 30 metros por segundo tem valor positivo. Aí eu tenho à sua frente um carrinho B com velocidade de 10 metros por segundo. O carrinho B também tem velocidade positiva porque ele está no sentido positivo da trajetória. Qual é a velocidade relativa do carrinho A em relação ao carrinho B? Pessoal, uma regrinha prática e rápida, quando os dois carrinhos estão no mesmo sentido, a gente acha a velocidade relativa pela diferença entre elas, pela diferença entre as velocidades. A gente acha a velocidade relativa fazendo a subtração entre a velocidade do carrinho A e a velocidade do carrinho B. Então aqui eu vou fazer a velocidade relativa do carrinho A em relação ao carrinho B. Então eu pego a velocidade do carrinho A e vou subtrair pela velocidade do carrinho B. Então eu falo para você que a velocidade relativa do carrinho A em relação ao carrinho B é de 20 metros por segundo. Ou seja, com que velocidade o carrinho A se aproxima do carrinho B? Ele se aproxima do carrinho B com uma velocidade de 20 metros por segundo. É como se o carrinho B estivesse em repouso e o carrinho A tivesse velocidade de 20 metros por segundo indo em direção ao carrinho B. Aí no esqueminha aqui abaixo, eu desenhei os dois carrinhos, mas agora eles estão em sentidos opostos. O carrinho A vai no sentido positivo da trajetória com velocidade de 30 metros por segundo, mais 30 metros por segundo. Sua velocidade é positiva. O carrinho B, ele vai no sentido oposto ao sentido positivo da trajetória. Então ele tem velocidade de 10 metros por segundo, mas a sua velocidade é negativa, porque ele vai contra o sentido positivo da trajetória. E qual é a velocidade relativa do carrinho A em relação ao carrinho B? A gente também vai pela subtração. Só que aí tem um detalhe, quando eu faço 30 menos da regrinha e o menos 10 do carrinho B, menos com menos dá mais. Ou seja, 30 mais 10, 40 metros por segundo. Um carrinho se aproxima do outro com uma velocidade de 40 metros por segundo. Ou seja, se um dos carrinhos estivesse em repouso, o outro se aproximaria dele com uma velocidade de 40 metros por segundo. Então, resumindo isso daqui, de uma maneira bem simples, você faz o seguinte: quando os dois carrinhos, quando eles possuírem o mesmo sentido, você faz a velocidade relativa pela diferença entre as velocidades. Um 30 e o outro 10, aí tem uma relativa de 20 metros por segundo. Quando tem sentidos opostos, é como se a gente somasse essas velocidades. Um com velocidade de 30, outro com velocidade de 10, então um vai ao encontro do outro com uma velocidade de 40. Então bem simples essa aulinha, mesmo sentido, subtrai as velocidades, sentidos opostos, é como se a gente somasse as velocidades, beleza? Aí eu passei para vocês agora, para quem está no Colégio Objetivo, apostila 1, que é o último módulo da apostila 1, que é o módulo 24,
Então eu passei aqui para vocês os exercícios dessa apostila. Eu já fiz um esqueminha para ficar um vídeo mais rápido. O primeiro exercício, pessoal, ele fala de Álvaro de Campos, até tem um poema aí nesse exercício. E ele encontra na calçada, ele está caminhando numa calçada com uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Quando vem ao seu encontro um pedinte com velocidade de meio metro por segundo. Como eles vão um ao encontro do outro, um vai ter velocidade positiva e o outro vai ter velocidade negativa. A ordem aqui não importa. Então eu coloquei o pedinte aqui, tá? A hora que você lê o exercício você vai entender melhor. Eu coloquei o pedinte que se encontra nessa posição, lá na calçada, e ele vai aqui para a direita com velocidade de meio metro por segundo. Álvaro de Campos vai ao seu encontro. Se ele vai ao seu encontro, ele vai para a esquerda contra o sentido positivo da trajetória. Ele tem velocidade negativa. E a velocidade de Álvaro de Campos, segundo o enunciado do exercício, é de 1 metro por segundo. E quando ele avista esse pedinte, eles estão separados por uma distância de 20 metros. E qual é a pergunta do exercício? Quanto tempo um vai gastar para encontrar o outro? Quanto tempo vai demorar esse encontro? Aí, pessoal, você vai pegar a equação simplesinha, que é a equação da velocidade média. Vm é igual a ΔS por ΔT. Um detalhe, o Vm, ele vira velocidade relativa. Então, para esse exercício, antes de a gente calcular esse tempo, eu vou achar para vocês a velocidade relativa. Então, a velocidade relativa, um em relação ao outro, então você vai fazer meio menos 1,5. Então, a velocidade relativa vai ser meio menos com menos mais 1,5. Então, a velocidade relativa para esse exercício, um em relação ao outro, vai ser de 2 metros por segundo. Aí, quando a gente joga na velocidade média, Vm ΔS sobre ΔT. Esse Vm, ele vira a velocidade relativa. Então, aqui, você pode colocar velocidade relativa, o ΔS é a distância entre eles, então vem o D, e o tempo, que é o que o exercício pede. Então aqui a velocidade relativa é de 2 metros por segundo, está aqui, a distância entre eles é de 20 metros, e eu tenho um intervalo de tempo, que é o que o exercício pede. Se eu cruzo isso daqui, de acordo com a matemática, quando não tem nada é 1, aí vai ficar 2 ΔT é igual a 20. ΔT é igual a 20 dividido por 2, ΔT é igual a 10 segundos. E se você olhar aí no gabarito do seu exercício, 10 segundos corresponde à alternativa C. Beleza? Então, feito aí para vocês o primeiro exercício. Agora eu vou fazer para vocês o segundo exercício, tá? E nesse segundo exercício, pessoal, o que acontece? É uma outra situação. Ele fala que tem um congestionamento, tá? E esse congestionamento ali, é lógico, tem uma fila de carros. Você, estando aqui à frente, tá? Com o seu carro, você tem velocidade de 2 carros por minuto, tá? Aí olha aqui o que acontece. Logo atrás de você tem um outro carro que eu chamei de carrinho A, que ele vem com velocidade de 3 carros por minuto. É até interessante a unidade de medida que ele deu aqui para a velocidade desses 2 carrinhos, porque ele não deu em quilômetros por hora, ele não deu em metros por segundo, mas ele deu em carros por minutos. Mas olha onde a gente cai. Durante o enunciado desse exercício, ele fala que cada carrinho
tem 3 metros de comprimento. O carro B tem 3 metros de comprimento, o carro A tem 3 metros de comprimento, e todos os carros desse congestionamento têm comprimento de 3 metros. Agora raciocina comigo. Se o carrinho B tem velocidade de 2 carros por minuto, o que significa isso? Significa que a velocidade do carrinho B, se são 2 carros e cada carro tem 3 metros, 2 vezes 3, 6. Então aqui a velocidade do carrinho B é igual a 6 metros por minuto. E o carrinho A, ele tem velocidade de 3 carros por minuto, 3 vezes 3 metros. Então a velocidade do carrinho A, 3 vezes 3, 9 metros por minuto. Cada carrinho tem 3 metros de comprimento. Então se a velocidade do B é de 2 carros por minuto, 2 carros, cada carro 3 metros, se torna 6 metros por minuto. O carrinho A tem velocidade de 3 carros por minuto, cada carro tem 3 metros, então são 9 metros por minuto. Aí o carrinho A, é lógico, como ele tem velocidade maior, se ele tem velocidade maior, ele vai alcançar o carro B. Mas depois de quanto tempo? Essa é a pergunta do exercício. Depois de quanto tempo o carro A gastará para alcançar o carro B? Esse A e B, pessoal, foi eu que coloquei aqui na resolução, só para você determinar para mim, só para eu identificar quem é quem. Agora, você percebe aqui que os 2 carrinhos, eles estão no mesmo sentido, certo? E logo atrás eu expliquei para vocês que para a gente determinar a velocidade relativa de maneira direta, se eles têm o mesmo sentido, não importa se eles vão para lá ou se eles vão para cá, a velocidade relativa de quando eles têm o mesmo sentido, a gente subtrai essas velocidades. Então, fazendo aqui de maneira direta, então eu tenho que a velocidade relativa entre o carrinho A e o carrinho B, então você vai fazer 9 menos 6, que vai dar uma velocidade relativa de A em relação a B de 3 metros por minuto, certo? Então eu faço 9 menos 6, dá uma relativa de 3 metros a cada minuto. Quando eu jogo na equação da velocidade média, que é ΔS por ΔT, aqui o VM, velocidade relativa, o ΔS é a distância que separa os 2 carrinhos, eu tenho aqui uma distância entre eles de 15 metros, então vai essa distância, e o tempo que eu não sei. Aí eu jogo velocidade relativa, 3 metros por minuto. Aí eu tenho aqui a distância entre eles, 15 metros. E o ΔT é o pedido do exercício. Se eu cruzo isso daqui, se não tem nada é 1, então vira 3 ΔT é igual a 15. Então eu faço que ΔT é igual a 15 sobre 3, e ΔT, 15 dividido por 3, 5 minutos. Por que minutos? Porque a velocidade no início estava o tempo em minutos, certo? Então, daí, se você olhar aí no seu caderno, o gabarito desse exercício corresponde à letra D, certo? 5 minutos o carrinho A gastará para alcançar o carrinho B. Aí a gente vai para o próximo exercício,
certo? E nesse próximo exercício, que é o terceiro exercício, ele fala de uma corrida, São Silvestre, onde tem um brasileiro. Aqui eu fiz 2 desenhos, pessoal, só para separar aqui um desenho do outro, porque nessa corrida são 2 situações. Ele fala que tem o queniano nessa corrida, que é o Potergar, e ele está à frente do brasileiro. O brasileiro está atrás, tá? E eles vêm nessa corrida, quando de repente o brasileiro, ele resolve, assim, apertar o pé. Ele resolve alcançar o queniano. E olha qual foi a situação que eu desenhei aqui para vocês. Isso daqui eu tenho o antes, é o momento em que o brasileiro resolve apertar o pé. Agora eu quero vencer a corrida. O brasileiro se encontra a 25 metros atrás do Potergar, do queniano. Então aqui eu tenho o brasileiro, aqui eu tenho o queniano. O brasileiro está a 25 metros atrás do queniano, tá? Só que o brasileiro vai com velocidade de 8 metros por segundo e o queniano vai com velocidade de 5,5 metros por segundo. Ou seja, o brasileiro, como ele imprime uma velocidade maior, então depois de um certo tempo ele alcança o Potergar, ele alcança o queniano e até ultrapassa. E o que o exercício mostra aí? A primeira situação, que é a situação antes. O brasileiro está a 25 metros atrás do queniano, com velocidade de 8 metros por segundo. E o queniano vai à sua frente com velocidade de 5,5 metros por segundo. Depois da segunda parte do exercício, o que ele mostra para a gente? Que o brasileiro, além dele alcançar o queniano, no momento da chegada, ele estava a 75 metros à frente do queniano. Então, olha onde eu desenhei o Potergar aqui. Atrás com a mesma velocidade e o brasileiro cruzando a linha de chegada com a mesma velocidade, mas agora a 75 metros à frente do queniano. Então o brasileiro que antes estava a 25 metros atrás, na chegada, no encerramento da corrida, ele estava a 75 metros à frente do queniano. Ou seja, quanto tempo durou esse intervalo, esse tempo, desde o início? Que o brasileiro falou assim: eu vou alcançar o queniano e vencer a corrida até o final da corrida. Essa é a pergunta do exercício, tá? Do momento em que o brasileiro iniciou a sua reação até o final da corrida, quanto tempo isso durou? Aí essa é a pergunta do exercício. A gente faz o mesmo esqueminha daqui, com uma pequena diferença. A relativa é da mesma maneira. Como os dois têm o mesmo sentido, a gente acha a velocidade relativa, certo? Só que o ΔS, você tem que somar o 25 com o 75. Você somará para mim o D mais o D'. Aqui é a distância que ele está à frente. Aqui era a distância que ele estava atrás. Então aqui eu tenho a velocidade relativa, fazendo de maneira direta, você vai fazer 8 menos 5,5. 8 menos 5,5 vai dar 2,5, metros por segundo. Eu achei a velocidade relativa, que é a diferença entre a velocidade dos dois, ou seja, como eles estão no mesmo sentido, a relativa é a diferença. Aí quando eu pego aqui a equação da velocidade média, que é ΔS por ΔT, o VM vira a velocidade relativa. Esse ΔS é D mais D' dividido pelo tempo. Então a velocidade relativa, 2,5.
O D, 25, mais 75, que é o D', dividido pelo ΔT. Subindo aqui, aí eu tenho 2,5 igual a 100, 25 mais 75 deu 100, sobre ΔT. Cruzando, se não tem nada é 1, aí fica 2,5 ΔT igual a 100. Então, ΔT é igual a 100 dividido por 2,5. E quando você faz essa divisão, 100 dividido por 2,5 vai dar 40 segundos, certo? E se você olhar aí no seu gabarito, 40 segundos equivale à alternativa C, certo? Então estão aí os 3 exercícios que cabem resolução, tá? Agora deixa eu explicar para vocês, aí tem um quarto exercício que ele fala, pessoal, se você olhar aí no desenho do exercício, ele dá 2 boias e ele dá uma criança aí no meio das 2 boias, tá? Se você analisar, aí tem a velocidade da boia 1, a velocidade da boia 2, a velocidade da correnteza. É só analisar o desenho da apostila, tá? O que a gente vai fazer nesse exercício? Ele fala assim, se o menino resolver nadar em direção à boia 1 ou em direção à boia 2, em qual das boias ele chegará primeiro? No enunciado do exercício, ele fala que o menino ele está no ponto médio entre as 2 boias. E como a velocidade do rio ela é a mesma para as 2 boias e também para o menino, então a gente pode tomar como referencial a água. Se eu deixar a água em repouso, o menino estando no meio das 2 boias, se ele nadar em direção à boia 1 ou se ele nadar em direção à boia 2, ele vai gastar o mesmo tempo, tá? Porque a velocidade da correnteza ela é a mesma para os 3 elementos que compõem aí o desenho. Então esse exercício de número 4 fica aí como sendo a alternativa C para vocês. Se vocês não entenderem alguma coisa, pessoal, de qualquer um desses exercícios, pode me procurar, estarei à disposição. Beleza? Valeu!